Fala trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos seguir então aqui para mais um pré-mercado, né? Nesse domingo, para se preparar então para esse pregão dessa segunda-feira. Estou aqui no gráfico de 1 minuto do mini índice. O mercado, a gente já havia comentado, né, na última análise pré-mercado, dessa região, né, em que o mercado estava andando de lado e que um choque aqui embaixo seria arriscado, mas seria uma possibilidade. O mercado, ele vem realmente aqui embaixo e aqui ele até faz um choque, mas não dá assim uma oportunidade muito clara. Se ele fosse um pouquinho mais aqui, fizesse um choque um pouquinho mais micro, seria também interessante, né? A gente já havia aqui marcado, né? Esse fundinho aqui não era o melhor, mas havia rompido, né? Esse topo e esse topo aqui, o que deixaria bem bacana. O ideal desse fundo, eu até comento, é que se ganhasse desse topo aqui, né? Então, assim, que lá na frente ele faz isso validando aqui essa região aqui, deixa até um fundo duplo, né? Um equal lows aqui. Vamos olhar mais de perto aqui a movimentação. Olha só, o mercado até faz aqui, né, um choque, só que fica um choque um pouquinho longo, né? Um pouquinho grande, um pouquinho esticado aqui. E o teste ele vem, olha, vem meio curto. Aqui veio o teste. Não chega nem a mitigar aqui essas regiões aqui, ele chega a mitigar aqui, né? Se você for olhar. Vamos ver o que daria aqui de stop. Stop na casa de 175 pontos, pelo menos. Então, assim, não tem como você saber se ele vai descer um pouquinho mais, se não vai, para você pegar exatamente uns 175 pontos. Se você fosse colocar, utilizando aqui como um bloco, né? Vamos colocar assim, ó, e for a região mais ou menos mitigada, o risco-retorno ficaria bem fora, né? Ficaria bem fora da gestão. Pelo menos da gestão que eu procuro fazer. Ficaria na casa de 200 pontos só. Colado no fundo ali, 200 pontos de stop. Então, assim, eu gosto de um stop máximo aqui no índice de até 150 pontos. Para ficar saudável, né? Então, assim, não teria como participar aqui dessa oportunidade. O mercado vai subindo e ele começa a subir forte. E aí depois ele começa a subir fraco aqui. Porém, eu havia comentado aqui, claro que essa é a minha análise e essa é a minha visão de mercado, tá? Nada impede você de ter a sua tomada de decisão e de você ter a sua ideia, né? A sua forma de gerir o risco. Na minha concepção, eu gostaria de ter visto aqui, ó, um choque aqui, entendeu? Então, aqui não seria o melhor choque, né? Caso ele renovasse esse topo aqui a partir desse fundo, o choque não estaria em posição de captura, mas era uma possibilidade se entrasse uma oferta bacana, né? Não seria o melhor, na melhor posição, mas seria sim uma possibilidade. Aqui também, eu estava de olho nesse momento, nessa situação aqui, ó. Então, assim, o mercado deixa aqui esse fundinho, vou colocar esse aqui, ó, deixa esse fundo aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Por exemplo, quando o mercado estava nessa posição aqui, ó, mais ou menos, né? Então você repara que esse topo aqui, olha, ele é renovado aqui nesse momento, né? Então, se o mercado ele entra aqui, ó, uma oferta forte aqui, perdendo esse fundo aqui nesse movimento, no teste aqui, ó, eu colocaria uma venda, ok? Estaria perfeito aqui o cenário, perfeito, né? Repara que o mercado ele começa aqui, ó, a perder amplitude. Nesse momento aqui, a gente tinha uma divergência grande, né? Olha esse topo para esse topo.
esse topo aqui, ó, para esse topo lá, ó. Então você tinha uma divergência bacana, teria um choque aqui nítido da forma que a gente gosta de estar visualizando. Era só ter entrado aqui uma oferta. No teste, possivelmente a gente teria aqui uma possibilidade vendedora. Isso seria bem bacana. Mas o mercado ele não fez isso, ele não faz o choque, a oferta aqui ela não entra, né? Então a gente não tem operação. Daqui o mercado continua subindo, continua perdendo qualidade da demanda aqui, ó. E aqui em cima ele faz um choque. Mas você vai reparar que aqui em cima a gente já estava esperando o quê? Uma microestrutura para ficar melhor, né? Então se o mercado aqui, ó, ele começasse aqui, ó, a andar de lado aqui, ó, seria interessante. Aí sim, se ele fizesse um choque aqui, ó, no teste, a gente poderia ter uma possibilidade muito mais alinhada. Diogo, desenvolveu, cara, mas desenvolveu aqui, fez o choque e foi embora. Sim, fez o choque, foi embora, desenvolveu, tá tudo certo, né? Mas não ficaria dentro do que eu esperava. E se não está dentro do que eu espero, eu não clico, eu não pego o trade, tá? Quem pegou, se alguém pegou, parabéns, tá? Se você conseguiu pegar, você poderia considerar aqui o choque mais micro também, não teria assim tanto problema, né? Deixa eu ver se ele chega a fazer aqui o choque. Não chega a fazer de fato aqui, né, o choque nesse fundinho, que ele não chega a quebrar aqui, né, o fundo. Ele quebra aqui, depois nesse movimento aqui. E aqui, vamos ver mais ou menos qualquer ponto aqui, ó, você entrasse, né? Por exemplo, entrou aqui uma forte oferta aqui, porque ele começou a voltar. Se você já clicasse até 150 pontos, você conseguiria pegar o trade e surfar aqui esse movimento. Como eu disse, não é o melhor movimento, né? Assim que fez o primeiro choque ali, ó, você poderia colocar aqui, ó. Ele não chega a mitigar exatamente, se você deixasse exatamente na entrada do bloco. Ainda assim, não teria entrado na operação. 150 pontos seria aqui o stop. Mas se você colocasse assim, por exemplo, teria pego. E tudo bem, andou, pagou, legal. Mas não foi da forma que eu gostaria de ter visto, né? Mas desenvolveu aqui a operação, tá? Depois o mercado vem caindo. Aqui, o que eu visualizei aqui? Eu visualizo aqui o mercado andando de lado, né? Ele começa aqui a andar de lado. Foi como eu comecei a ver. Se o mercado nessa queda aqui, eu vou trazer aqui pelo replay, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, tá? São duas situações. Aqui, o mercado meio que faz um choque, né? Então, pode ter induzido as pessoas aqui num choque. Se a partir desse momento, da forma que ele cai, ele já faz isso aqui, perdendo esse fundo, eu já penso em colocar aqui uma ordem e no teste colocar uma venda, tá? É como eu pensaria aqui nesse ponto. Vamos ver aqui como ficaria o risco aqui, né? Teria sido sim uma possibilidade nesse primeiro momento. É claro que eu estou falando aqui na minha visão, tá? Como eu estava olhando para o movimento nesse momento. Então, se o mercado aqui ele perde esse fundo aqui, ó, eu pensaria em vender ali em cima, colocar uma ordem de venda ali, esperando, né, esse movimento aqui, tá? Mas o mercado ele não perde esse fundo aqui de imediato. Então, o que o mercado faz aqui? O mercado ele volta a subir sem perder esse fundo. E aí, chega ali, ele respeita a região novamente. Então, eu comecei a encarar isso aqui como uma microestrutura e não como um choque de indução. Eu enxerguei choque de indução até esse momento aqui, desde que ele perdesse esse fundo. Mas como ele não perde o fundo e volta lá em cima e respeita novamente a região, eu esperava que o mercado fizesse isso aqui, ó. E aí aqui eu venderia, né, partindo de que isso aqui era uma microestrutura. Ou mesmo, como ele começou a andar, e se ele respeitasse bem essas zonas de baixo aqui, ó,
um choque aqui seria uma possibilidade até de compra, se fosse o caso, né? Porque aí estaria mostrando que uma força da demanda aqui, né? E aqui ele não conseguia tocar direito e tudo. Mas isso aqui não chega a acontecer. O mercado, aqui ele faz uma espécie de choque. Eu não estava muito de olho nisso, porque eu estava com a expectativa da microestrutura aqui, né? Então um choque aqui, eu não estava muito de olho. Por quê? Porque eu estava pensando em respeitar essa parte aqui, ó, e aqui ele continuar andando aqui de forma lateral, tá? Então eu não estava focado aqui nesse choque aqui. Quem acreditou que isso aqui foi um choque e foi na venda, tudo bem. Por que eu não me interessei muito em visualizar isso aqui como um choque? Como o mercado começou a andar de lado, não tinha assim qual liquidez ele estava capturando aqui para fazer um choque. Então, para mim era mais um choque meio que aleatório aqui, tá? Que funcionou, respeitou aqui, né? Respeitou essa região aqui e desenvolveu. Mas eu não fiquei muito de olho nisso. Ele deixa aqui um bloco, né? Nessa região. A partir daqui ele cai e volta para essa zona que eu considero que foi até uma região de interesse. O mercado tende a voltar lá a testar e respeitou muito bem aqui, ó. E aí voltou a dar essa queda aqui, tá? Voltou a cair aqui. Ok. E, enfim, foi mais ou menos o que a gente teve no dia. O mercado andou muito, mas eu não acho que ele deu tantas oportunidades assim, pelo menos oportunidades interessantes, tá? O que eu marquei aqui? Esse fundo aqui, ele é válido, ou ele valida, né, a partir do momento que ele quebra esses topos, né? Então esse fundo aqui passou a ser um fundo mais forte, bem como esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui é até mais interessante, que a partir daqui o mercado faz um ABC e desenvolve lá para cima, quebrando estrutura aqui. Esse fundo, eu já havia comentado nele no último vídeo, né? Que caso esse topo fosse rompido, esse fundo seria validado, ok? Também subiu em ABC, então é um fundo que se tornou um fundo forte. Repara que o mercado ele começa a deixar isso aqui como um fundo de suporte, né? Repara que muita gente já vai encarar isso aqui como suporte, o que é interessante, por quê? Porque vai enchendo de liquidez abaixo desses fundos nivelados aqui. Então, um choque aqui já é uma possibilidade, tá? Um choque aqui já é uma possibilidade. Um choque abaixo desse fundo aqui também é uma possibilidade, tá? Ele acaba de fechar o gap, que ainda não fechou por completo. Esse gap ele não está totalmente fechado. Ainda falta um pouquinho para fechar esse gap. E aí, aqui a gente tem essas duas possibilidades aqui abaixo. É claro que um choque aqui, ele tem que ser mais colado aqui nesse fundo de liquidez. Por quê? Porque a gente tem um gap ainda a ser fechado aqui, ó. Então ele pode sim só vir aqui ainda buscar o fechamento desse gap, tá? Então, mais distante aqui, ó, somente por microestrutura, tá? Para a gente poder estar pensando numa possibilidade compradora ainda assim, entendendo que há riscos. Por que riscos? Porque o mercado ele pode querer fechar o gap. Então, uma estrutura mesmo no meio do caminho é um pouco arriscada, mas já é uma possibilidade um pouquinho mais conservadora, um pouquinho mais nítida, né? Do que só um choque ali de qualquer forma, ok? Aqui em cima, nesse topo aqui, já é uma possibilidade, se o mercado for lá em cima, fizer um choque no teste, uma venda, é uma possibilidade bem bacana, né? Então esse topo aqui passa a ser o nosso topo de liquidez, embora esse topo aqui em cima, ele não quebra nenhum fundo ainda, tá? O único fundo que ele quebra é esse aqui. Por isso que assim, eu já até marquei lá em cima, mas não é a melhor zona ainda, tá? Se o mercado vir aqui abaixo quebrando pelo menos esse fundinho nivelado aqui, já valida um pouco melhor aqui esse topo, ok? Eu vou marcar aqui também esse bloquinho aqui, ó. Eu vou marcar esse bloquinho aqui, mas
esse bloquinho só passa a ser válido para uma operação se o mercado começar a nivelar os topos próximo a ele ali, ó. Aí sim, um choque ali passa a ter um contexto bem interessante, ok? Então se o mercado começar a fazer isso aqui, passa a ser interessante aqui esse movimento, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, a gente tem uma POC ali bem no meio, né, naquela região ali. Então é um ponto interessante para o mercado começar a andar de lado, para o mercado começar a desenvolver algo interessante ali, ok? Então eu vou deixar ele marcado ali, lembrando que só um choque ali não é uma possibilidade, tá? Não é uma possibilidade, só um choque direto ali, ó, não é uma possibilidade. Agora, se o mercado vem ali, faz um choque e falha esse choque, ele deixa um ponto interessante para a gente poder, talvez até fazendo esse movimento aqui para continuar essa alta, tá? Então, eu vou marcar aqui uma possibilidade, e aí depende muito de como que o mercado vai abrir, né? Dessa forma aqui. Caso o mercado comece a respeitar, repara que o mercado está colado na parte de cima ali dessa possível estrutura. Então o mercado está aqui, né? Se o mercado ele começa a respeitar um pouco mais aqui, ó, um choque aqui passa até a ser uma possibilidade. Melhor ainda se ele andar de lado aqui, e aí ele faz o choque capturando essa liquidez aqui, né? Vindo aqui fazendo um choque aqui, ficaria ainda melhor, tá? Se o mercado aqui ele vem caindo forte aqui, ó, e aí ele não deixa assim uma possibilidade para você, não faz um choque com intenção, e aqui ele começa a andar de lado, fazendo um choque ali, ó, no teste, você tem uma possibilidade de seguir o flow vendedor aqui, tá? Mesma coisa se ele vir disparando para cima, ó, e aí vem caindo, mas sem muita intenção na oferta, não deixa um choque muito nítido, nada, capturando os fundos aqui, olha, dessa lateralização, você tem uma possibilidade também de seguir o flow comprador, tá? Então você tem a possibilidade de uma estrutura para continuidade na compra e também na venda. A mesma coisa, se ele vier lá embaixo, ó, ele vem aqui embaixo, aqui, ó, ele vem retornando e aí começa a andar de lado, capturando nos topos, você tem uma possibilidade de venda aqui, ok? Você tem essa possibilidade aqui, tá? Outra possibilidade que eu vejo aqui, se o mercado vir disparando forte, aqui, ó, e aí ele falha o choque, no teste, você, depois que falhou, deixando um bloco, você pode seguir uma venda, tá? É claro que se ele vem muito forte, ele faz um choque que até induz um pouco, mas nada assim tão claro, você nem vai entrar na operação. Quando a gente marca um choque aqui embaixo, é uma possibilidade. Mas ele tem que ter intenção em preço contrário, tem que ter todo um contexto na hora. E esse contexto a gente só consegue enxergar caso o mercado faça ali na hora, tá? Se ele vem forte aqui, mais aqui para baixo, ó. Como eu falei, mais longe, já beirando o gap ali, ele tem que andar de lado, capturar a liquidez dos fundos para uma compra. Agora, se ele só chega ali e faz um choque, do nada você não vai comprar, porque ele não fez estrutura. E aí ele faz o choque aqui, e aí estopa perdendo esse fundo aqui, né? Você não entrou porque você, assim como eu, talvez, né, estava esperando uma microestrutura. No teste aqui, ó, você pode entrar num bloco que ele deixa, e aí para você seguir para o fechamento do gap, tá? Então são as possibilidades que o mercado ele deixa aqui para a gente, tá bom? Nessa segunda-feira, no final, depois do pregão, a gente volta novamente aqui, a gente dá uma olhada como é que foi o nosso dia, né? O nosso pregão, como desenvolveu, as oportunidades que teve, se teve, e se prepara para o próximo pregão, tá bom? Então fica com Deus, tenham aí um ótimo domingo, uma ótima preparação para esse pregão de segunda-feira. Um forte abraço.